Olá pessoas, aqui é a Amanda e esse é o canal Entre as Páginas. Sim, estou com a mesma roupa do vídeo anterior porque sim, gravei no mesmo dia e não incomodo por isso, porque não uso roupas descartáveis, não é mesmo? Sabe? Hoje eu vim fazer a resenha do livro Vivian contra a América, da Kate Coyle. Gente, eu fiz o livro Vivian contra o Apocalipse, tá aqui embaixo já, vou deixar na descrição pra vocês. E o Vivian contra o Apocalipse foi o livro, assim, ó, que eu amei. Amei, tinha aquele livro guardado no meu coração, pensei que Kate Coyle vai me conquistar, vai ser a minha duologia da vida. Só que não. Bom, se vocês não leram o primeiro livro, vai ter algum spoiler, vocês vão pegar aqui sobre o final do outro. Então, se vocês não gostarem muito disso, paciência, né, gente? Não vão poder ver ou vão pegar spoiler. Porque é isso, né, gente? Pra ver a sinopse, pra ver a resenha de um livro 2, tem que saber o básico do livro 1 primeiro, né? Não tem como eu falar sobre o livro 2 sem falar alguma coisa do livro 1. Mas, enfim. O livro começa com a Vivian e a amiga dela, a Harp, no apartamento da irmã dela. Então elas encontraram a mãe da Vivian no final do outro livro. Eu disse que ia ter spoiler, não disse? Enfim, tá, eles estão no apartamento dessa irmã da Vivian que ela nunca viu na vida, ela nem sabia que existia, mas elas estão lá e a mãe delas não quer abrigar a Harp, só a Vivian. Então ela diz que a culpa de tudo aquilo é da Harp, porque a Harp é do mau caminho, é a louca, e não quer dar abrigo pra guria, então a Vivian quer saber se a Harp não fica, eu também não fico, e meteu o pé. Aí, elas acham que tá todo mundo contra elas. A igreja americana botou cartazes por tudo, anúncios na internet de procuradas. Elas são procuradas, são contra a igreja, então elas estão contra a lei. E elas não estão mais seguras em lugar nenhum. E elas começam a ser perseguidas na rua por gente que quer recompensa. Então a cabeça delas está valendo muito dinheiro. E elas estão desesperadas porque elas não sabem o que fazer. Nesse momento, a irmã da Vivian chega bem diferente do que ela estava no apartamento. No apartamento, ela parecia ser uma moça super certinha, super correta. E agora ela chegou no carro, dando cavalinho de pau, sendo louca da cabeça. E falou para as duas entrarem no carro e que ela ia tirar elas dali. Aí elas descobrem que a irmã da Vivian é bem que uma líder, digamos assim, de uma organização contra a igreja. Então a irmã dela vai abrigar elas numa casa onde tem vários outros militantes. Aí começa todo o desenrolar da história. A Vivian e a Harp estão sem o Peter, porque elas se perderam dele no final do outro livro. Elas não sabem onde ele foi parar, e não tem como elas descobrirem, porque se elas derem qualquer sinal de estarem em algum lugar, elas vão ser capturadas. E aí começa, tipo, ou vive ou se arrisca por ele, sabe? E a Harp não tá nem um pouco afim de se arriscar por ele. Quando elas chegam nessa casa, que elas vão ficar escondidas, elas conhecem várias outras pessoas, e eles treinam várias coisas. Eles treinam tanto a inteligência deles como tiro, arremesso de faca, essas coisas assim, porque eles querem estar preparados para um conflito direto. E eles estão armando um ataque à igreja. Eles querem fazer alguma coisa pra impedir a igreja do novo arrebatamento, porque a igreja realmente quer fazer um novo arrebatamento, quer conquistar mais fiéis e matar mais fiéis, né? Porque nós descobrimos no livro anterior que os fiéis eram assassinados. Aí, a Vivian e a Harp contam tudo que elas sabem sobre o complexo que elas encontraram no livro anterior. E aí eles vão em uma missão lá pra descobrir tudo. E a Vivian tá muito esperançosa de encontrar o Peter lá, nem que seja morto. Mas quando eles chegam lá, eles só encontram um monte de escombros. Então, o Freak, que não morreu, saiu de lá de algum jeito. E aí os anjos aqueles, provavelmente, explodiram todo o local, que virou em nada, não tinha pista nenhuma do que tinha acontecido lá, não tinha resto de nada, nada. Nenhuma documentação, zero provas contra a igreja. Então a viagem deles foram em vão. E é isso, tipo, não tinha nada lá, acabou, voltaram a estaca zero. Aí a Vivian Harp tem uma surpresa nada agradável. O novo porta-voz da igreja, já que o Freak tinha sido arrebatado, era o Peter. Porque como o Peter era filho do cara lá, do pastor, né, e tal, ele tinha que assumir os negócios do pai, digamos assim. Então elas ficam muito bravas mesmo, porque
Ele então deixou elas pra trás porque ele tava com a igreja o tempo todo, ele tava com a igreja e era isso, elas acreditavam nisso. Que então ele atraiu elas lá pro complexo, porque ele sabia onde é que era, e foi tudo armado. Aí elas começam a ter esse fervor maior da raiva da igreja, e elas começam a se integrar no grupo. Por mais que elas sejam as mais novas, elas ficam bem, assim, fervorosas por vingança, sabe, da igreja. Aí começa a acontecer várias coisas legais, e eles vão pra outra cidade, porque aonde tá a sede da igreja, porque eles querem fazer um ataque direto, explodindo um prédio onde fica todos os chefões, digamos assim, da igreja americana. E aí elas vão pra um esconderijo super discreto lá, só que a Vivian e a Harp começam a fazer algumas bobagens. Primeiro que elas descobrem que o ex-namorado do Raj, que é o irmão da Harp, que morreu no livro anterior, se virou crente. Ele aparece nas revistas da igreja americana. E a Harp quer tirar essa história limpa, então ela quer ir atrás dele. E elas começam a fugir pra investigar as coisas dela mesma, delas próprias, sabe? Tipo, elas não obedecem mais a regra do grupo. E elas tentam fugir pra encontrar esse ex-namorado do Raj. Depois elas fogem pra tentar descobrir alguma coisa sobre o Peter. E elas começam a se colocar muito em risco de verdade. E isso começa a irritar muito, muito, muito o pessoal que é contra a igreja, o grupo onde elas estão escondidas. Mas é claro que mesmo elas irritando muito esse grupo, ninguém expulsa elas, porque a Vivian é irmã da namorada, do chefão do grupo todo, então não tem como expulsarem elas assim do nada e largarem elas de bandeja pra igreja americana, que seriam completamente contra os princípios dele. Aí a Vivian começa a fazer algumas loucuras pra tentar ver o Peter. Ela quer porque quer ver o Peter. Daí começa a falar assim, menina, deixa de ser burra, pelo amor de Deus. E ela teve a incrível e maravilhosa, brilhante ideia de entrar na sede da igreja. Sim, ela quer entrar no hotel onde estão todos os crentes fervorosos, líderes, que querem matar ela. Só que daí tem uma pessoa que elas podem confiar, que daí eu não vou contar porque eu vou dar spoiler do livro, mas que vai ajudar elas a entrarem nesse hotel para elas investigarem por dentro, para elas terem noção de como é lá, até para fazer o ataque. Mas a Vivian e a Harp são muito, muito cabeça de vento e elas fazem muita bobagem. Então elas entram nesse hotel e elas quase são pegas algumas vezes e elas encontram o Peter. E aí, quando elas se dão de cara com o Peter, elas ficam apavoradas, porque elas acham que o Peter vai gritar, vai contar pra todo mundo que elas estão ali e tudo mais. Só que ele não faz nada. Ele ajuda meio que elas a ficarem escondidas e depois ajudam elas a saírem do hotel. Só que elas não acreditam naquilo, elas acham que ele tá só blefando pra elas voltarem no hotel de novo pra ele realmente capturar elas, sabe? Então ele se fez de bonzinho pra elas acreditarem que ele não queria estar ali, que ele era prisioneiro da igreja e blá blá blá, blá blá blá. Só que não tem como elas saberem e a Vivian é muito teimosa. É muito. Aí depois que elas saem de lá, o pessoal, aquelas amigos delas, falam que elas não podem voltar mais de jeito nenhum naquele local. E a Harp concorda totalmente, porque se elas foram pegas uma vez, elas vão ser pegas de novo. E o Peter não é pessoa pra se confiar, porque se ele deixou elas na mão uma vez, ele vai deixar 2, 3, 4, 5. E ele só tá inventando história pra elas confiarem nele. Só que a Vivian é burra. Sério, gente. Esse livro me irritou muito. A Vivian resolve voltar lá e acontece várias coisas. Eu não vou contar se ela vai ser ou pega ou não, se o Peter tava mentindo ou não, o que o grupo vai fazer com elas. Então, a partir daí eu não vou contar mais nada. Eu só sei que eles têm um ataque programado pra fazer aquela sede da igreja, pra matar todo mundo de uma vez, já que eles mataram um monte de gente, eles querem matar os líderes da igreja. E a Harp concorda com esse pessoal e a Vivian quer botar a vida dela em risco porque ela acha que o Peter é bonzinho. Não vou falar mais desse livro porque senão é muito spoiler de verdade. Teve alguns pontos que eu gostei bastante, teve alguns pontos que eu detestei desse livro. O primeiro que eu gostei bastante é que tem mais personagens, tem os personagens desse grupo que acabam fazendo tu se apegar a eles, tem gente diferente, tem gente legal. A irmã da Vivian é espetacular, eu me apeguei super a ela, super, amei aquela mulher. E
as aventuras são um pouco mais arriscadas, que elas passam, assim, do que no livro anterior também, é mais paradinho. Só que as coisas demoram muito pra acontecer. Então, me estressou esse fato das coisas demorarem muito pra acontecer. E o final dele eu odiei. Eu achei o final ridículo, eu achei simplesmente deplorável, porque teve duas coisas que eu não gostei. Foi a morte de algumas pessoas que eram totalmente dispensáveis, podiam ter morrido outras pessoas e não aquelas que morreram. E outra que, tipo, meio que pra desbancar a igreja, aparentemente não diz nada consolidado que aquilo ia realmente permanecer, mas aparentemente pra desbancar a igreja, outra religião ia começar, sabe? Como se esse ciclo nunca fosse acabar. Por mais que essa religião fosse um pouco melhor, que não fosse autoritária, que não fosse horrível, sabe? Era uma religião do bem mesmo, mas parecia que as pessoas não abriram os olhos, nunca vão abrir os olhos pra pensar por conta própria, sabe? Como se as pessoas sempre tivessem que ter um mentor pra impor, mesmo que tu tenha a tua fé, tu não é obrigado a acreditar numa igreja específica. Tu pode ter tua fé individual. E esse livro parece que não, que tu tem que ter uma fé e seguir uma fé certa, que tu não pode pensar sozinho, sabe? Então isso me estressou muito nesse livro. Eu achei que a autora tinha um final assim, ó, maravilhoso pra impor, que tinha coisas incríveis pra ela fazer com o final, e ficou horrível. Na minha opinião, eu odiei esse livro. Assim, o final acabou comigo. Eu preferia não ter lido, tivesse lido só o Vivian contra o Apocalipse, porque esse foi horrendo, sério. Mas outra coisa que me incomodou bastante foi o fato que aconteceu com a Vivian, que ela não podia fazer nada pra se defender. Quer dizer, ela podia ter feito alguma coisa que era ter ficado na dela, mas como ela fez merda, ela não podia mais se defender. E aí ficou aquele livro ali, naquele tempão ali, remoendo, à espera da Vivian pelo um herói perdido e alguém que possa salvar ela da merda que ela fez. Então ela ficou muito tempo, o livro, nessa narração, assim, tipo, a Vivian acorda, Vivian dorme, Vivian acorda, Vivian dorme, Vivian acorda, Vivian dorme. E era só o que acontecia, a Vivian acordava, dormia, comia, fazia só isso. Daí o livro ficou muito tempo nisso, isso me estressou muito, porque era muita enrolação, sabe? Podia só ter falado que, tipo, passou tanto tempo e a Vivian só fazia isso, acabou. Não precisava ter toda aquela enrolação. Claro que eu entendo até a questão do contexto pra tudo acontecer, mas assim, não. Podia ter sido reduzido essa narração do que aconteceu com ela naquele momento pra uma coisa bem mais breve, bem mais direta, bem menos enjoativa. Então, realmente, eu adorei o primeiro livro e eu odiei o segundo, e pra mim é totalmente dispensável. Eu só fiz a resenha mesmo porque eu disse que faria, então tá aqui, mas... Ai, meu Deus, tem um bicho aqui. Mas pra quem gostou do primeiro e quer saber a continuação do segundo, eu digo que até os 2 primeiros terços do livro foi muito bom, e a única coisa que me decepcionou mesmo foi o final. Então o final me deixou bem triste e eu não vou gostar desse livro porque o final dele não gostei. Aí eu dei pouca estrela pra ele. Não é que o livro seja de todo ruim, eu gostei bastante. Tira aquelas mesmas ideias do que eu tirei do primeiro livro sobre autoritarismo, que a gente tem que pensar com a própria cabeça. E não deixar que alguém... Sai, bicho. E não deixar que alguém dite tudo que a gente tem que fazer, sabe? Você tem que fazer isso, você só pode acreditar nisso, se você fizer isso, tu é condenado. E não é bem assim que as coisas funcionam. Então, é as mesmas ideias do outro, essa parte eu achei bem legal. Mas o final me deixou muito triste, por isso que eu não gosto tanto desse livro quanto eu gostei do primeiro. Mas é claro que se você pegar uma visão diferente dos personagens do que eu peguei, você pode amar o final e aí vai de cada um, né? Mas era isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir e se inscrever aqui embaixo, por favorzinho. E seguir o canal no Instagram, que lá eu estou postando todas as coisas que eu estou postando aqui. E algumas outras coisitas más. Um beijo e logo mais tem vídeo novo no canal.